Então, esse é um programa audiovisual. A não ser que vocês queiram que esse homem destrua metade da humanidade, façam silêncio, por favor. Adeus, meus sonhos. Eu prontei o morro. Não levo da existência uma saudade. Tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. E me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus cândidos amores. Já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Interessante. Mesmo as obras tendo sido escritas há tanto tempo atrás, elas ainda se assemelham, né? De certa forma, com nossos sentimentos mais modernos. Passa uma vibe bem depressiva, até demais para algo que se chama romantismo. O que tem de romântico nisso? Bom, Bernardo, é um pouco mais complicado que isso. O romantismo, como você já pode ver, possui um longo período de história, então ficou melhor dividido em três fases, assim como o queijo suíço, com características únicas que marcam cada época, inclusive artistas destaques da época, né? Eric, eu falarei agora um pouco sobre o romantismo, melhor dizendo, o romantismo aqui no Brasil. Bem, o romantismo aqui no Brasil foi uma escola literária muito importante, pois criou um movimento político-filosófico, marcado pela valorização da natureza, pelo sentimento nacionalista e a valorização do índio. Indianismo durou do século XVIII até meados do século XIX, com um romance idealizado, inalcançável, que nenhum homem poderia jamais pensar em alcançar. Eu não sei se você percebeu, Gabriel, mas essa fase a qual você se refere é a primeira geração. Até poderia dizer que se difere bastante da terceira fase, também chamada de geração Wuguana. Mas o amor deixou de ser um pouco idealizado e se tornou mais realístico, né? Com pitadas de erotismo aqui e ali. Podemos dizer que a pessoa que até representa muito bem isso seria o Castro Alves, com suas poesias líricas amorosas, que por sinal possuem seu charme, né? Sim, mas já que falaram da primeira e terceira fase, tem algo no meio. Uma segunda, certo? Isso, já que tem a primeira e a terceira, a gente vai ter a segunda, né? Ela aconteceu lá para 1860 e tratava muito da morte, que também era conhecido como o mal do século. Tanto que o padrão estético de beleza da mulher na época era se parecer com um cadáver. Bem estranho, mas mesmo com esse fato peculiar, eles tratavam de temas bem profundos, como a morte, o amor não correspondido, o tédio, o pessimismo e etc. As principais características dessa geração é o profundo subjetivismo, o sentimentalismo, o pessimismo, a melancolia e mais alguns. Os autores dessa época, inclusive o próprio Álvaro de Azevedo, contratavam prostitutas para ficar em cima de um túmulo, vestidas de cadáver enquanto eles iam suas obras lá no cemitério. Estranho, né, Thiago? Então, Caio, né? Essa poesia que a gente tinha acabado de escutar mais cedo, né? Os Adeus Meus Sonhos, pertence justamente ao autor que você acabou de falar, né? Popularmente chamado de Álvares de Azevedo, é um dos maiores nomes quando estamos falando do romantismo. Ele nasceu em São Paulo lá em 1830. Dizem até que ele nasceu dentro de uma sala da biblioteca, mas na verdade foi só na casa do avô dele mesmo. Seria bem interessante se ele realmente tivesse nascido dentro de uma biblioteca, para depois ter virado um grande autor. Concordo. Ele viveu também no Rio de Janeiro e com 16 anos ele já conseguiu entrar na faculdade de Direito, onde se dedicou e muito na literatura, ao mesmo tempo que, fato curioso, se tornou o melhor estudante da faculdade até hoje. Bom, pelo menos é o que dizem, né? Junto com seus brothers de sangue, eles criaram uma república de estudante na chácara dos ingleses. E ele também conseguiu realizar grandes feitos ainda sendo tão jovem. Eles gostavam de cadáver e escrever poesia dentro de um cemitério. Isso é verdade, mas... E aí, cara? Poderia também dizer a todos que estão assistindo mais detalhes sobre o estilo de escrita do Álvares de Azevedo, mais especificamente? É claro, meu amigo. Bom, ele tinha um espírito melancólico e medonho ao mesmo tempo. Isso porque ele dizia que a morte o seguia para onde ia. Nos seus poemas, descreve a atração de um homem por uma mulher com cara e aspectos de defunto. Infelizmente, o homem bate as botas com 21 anos. Por causa de um acidente de cavalo, ele acaba tendo um abscesso na fossa ilíaca, uma operação dificílima de ter sucesso para a época. Então ele acaba indo de base mesmo, infelizmente. Então, a morbidez pretende no poema, que está visível até mesmo em um seu título, né? Pra quem conseguiu perceber, ele limita uma aura bem pessimista de derrota, né? Pra quem é bem depressivo. Nos parece que o seu eu lírico quis transmitir um amor que não correspondido, né? Sofrência de que tanto temeu, mas nunca chegou. Então, né? Entregar o desespero, anseia pela morte, como se fosse uma solução para fim do seu sofrimento, depressão. Diriam tanto quanto macabro, pensamos assim, né? Esse foi o nosso corte, obrigado por assistir.